Leitura e introdução. Está orando, irmãos, Deus está abençoando a vida. Deus bendito, nós te louvamos, ó Pai, te bendizemos e te adoramos por estarmos aqui na casa do Senhor. E nesse momento, quando vamos ouvir a Tua palavra pela instrumentalidade do Teu Filho, que o Senhor possa estar, ó Deus, iluminando nossas mentes, nossos corações, para que possamos receber a Tua palavra em nossas vidas. Ilumina a mente, o coração do Teu servo, para que ele possa, ó Deus, trazer aquela mensagem que está no coração de Deus, para que nós possamos, ó Pai, ser edificados, exortados e consolados pela Tua palavra. Faz assim para a Tua glória, Deus, em nome de Jesus. Também queremos Te suplicar pelos nossos pequeninos, que também vão receber a palavra do Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando, Senhor, a Tua filha que vai estar ministrando e também o coraçãozinho deles. Que a semente semeada nos seus corações e nos nossos corações nesta noite possam germinar para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos, paz do Senhor. Deus esteja confortando, dando força para todos lidarem com os problemas do dia a dia e continuarem assim adorando ao Senhor. Uma coisa que gostaria de pedir também a toda a igreja é que estejam me ajudando em oração pelo meu sogro. O pastor Rafael já sabe da situação a qual ele está passando, um problema bem grave de saúde. Eu queria contar com a oração de todos vocês também, tá? Para estarem orando por ele e que Deus esteja à frente de tudo isso, trazendo conforto para mim, para minha esposa principalmente. Não pôde vir justamente por isso, mas Deus está no controle. Nós perdemos o controle, mas o Senhor nunca. Então eu queria convidar vocês a abrir a Santa Palavra de Deus no livro mais difícil de ser achado da Bíblia, o livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 2, verso 18 até o versículo 29. A televisão ali é mais rápida que eu, vou te contar, hein? Espera aí. Agora foi. Eu vou até ler ali, que eu acho que a versão daqui é bem diferente da de vocês. Eu acho que é mais didático eu fazer isso. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, muito mais numerosas que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer se arrepender da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quanto não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vocês.
Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mais uma vez, vamos estar orando para que Deus traga sobriedade a essa palavra, vigor para o pregador estar pregando conforme a segunda palavra de Deus. Senhor Deus, peço-te que esteja regendo essa pregação de hoje, que os corações que irão receber essa palavra possam estar preparados para entender a sua palavra. Entendemos que somos seres finitos e limitados em nossa intelectualidade, mas peço-te, Senhor, que o Senhor venha nos revestir do teu Espírito Santo para que nós tenhamos entendimento para compreender a tua palavra. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Bom, creio que de maneira um tanto unânime, todos vão concordar comigo que Apocalipse é o livro mais difícil de se entender. Eu creio que todos vão concordar comigo que é um livro bem complicado. Bem complicado. Até mesmo para os mais eruditos, para os mais entendidos do assunto, Apocalipse é um livro que traz algumas complexidades consigo. No entanto, Apocalipse, apesar de trazer muitas linguagens simbólicas, muitas coisas que nos remontam a eventos futuros, que realmente quer dizer também, mas não podemos esquecer que um dos objetivos do livro de Apocalipse, do seu autor secundário, que é João, o primário é Deus, esse autor, João, ele quis ensinar e confortar algumas igrejas que haviam em seu tempo. Aqui está declarado como se fosse as 7 igrejas da Ásia. Igrejas reais, igrejas com problemas reais, igrejas com virtudes reais, com qualidades reais, e que precisavam receber, assim como nós precisamos, o consolo e o conforto que vem do Evangelho de Cristo. Entendemos que alguns problemas estavam acontecendo e era comum às 7 igrejas da Ásia. O que era comum às 7 igrejas da Ásia? Entende-se que Roma tinha uma influência pesadíssima naquela época sobre qualquer nação. Seja ela israelita, seja ela romana, seja ela qualquer outra. Mas Roma tinha uma influência muito forte. Seduzia de maneira veemente o povo de Deus. E isso estava trazendo prejuízo ao Evangelho. De certa maneira, João queria trazer conselhos para essa igreja para se manterem firmes na fé e entender que apesar do reino de Roma ser muito poderoso, o verdadeiro reino que é realmente poderoso e será até a eternidade é o reino de Deus. Então, Apocalipse trabalha nesse antagonismo, apresentando o reino dos céus como a solução única e absoluta e o reino de Roma, que seduz, que traz falsas ideologias, falsos ensinos, falsos conceitos, e é algo que a igreja deve tomar cuidado. Entendemos também que o livro de Apocalipse, ele é um livro profético. Antes de tudo, temos que entender que Apocalipse é uma profecia. Mas não podemos descartar que existem coisas aqui que foram destinadas àquele público. Eram mensagens, conselhos, confrontos, advertências para aquele público, para aquelas igrejas. Alcança a gente? Sem dúvida. Sem dúvida, a palavra de Deus é atemporal. Mas, à primeira instância, esses recados tinham um público-alvo. Nesse caso, a igreja de Tiatira. Isso deveria ser mais uma qualidade, né? Uma igreja que tem fé, serviço, amor e tolerância. Não parece 4 virtudes? Parece. Mas aqui não é. A última não é uma virtude. Porque essa tolerância não está sendo vista com bons olhos por Jesus.
Na verdade, essa tolerância, ela está sendo mencionada aqui com um teor pejorativo. E é nessa exposição de hoje que eu queria falar sobre essa tolerância com vocês, tá? E eu queria começar, obviamente, falando sobre o versículo 18, que tem uma menção aqui que muito me chamou a atenção. Se vocês pararem para ler todas as mensagens às 7 igrejas da Ásia, você não vai ver, nas outras 6, nenhuma vez falando Jesus Cristo, Filho de Deus. Vocês vão ver na continuação do Apocalipse. Mas nas mensagens às 7 igrejas, a única parte que fala ao anjo da igreja de Tiatira, escreve: assim diz o Filho de Deus, é na igreja de Tiatira. Pode passar um pouco desapercebido aos nossos olhos. Mas eu me perguntei, por que só aqui na igreja de Tiatira João vai mencionar Jesus Cristo, Filho de Deus? Eu achei um tanto estranho. Não que eu não creia que Jesus Cristo seja Filho de Deus. É claro que é. Mas por que logo aqui? E eu fui pesquisar, obviamente. E uma coisa muito interessante é que quando a gente estuda a história de Tiatira, a gente vê que eles tinham um apreço muito grande por Apolo. Quem era Apolo? Apolo era filho de Zeus. Para muitos de Tiatira, o filho de Deus, o filho dos deuses, era Apolo. Não tinha outro representante de um filho de uma divindade. Não havia outro. Era Apolo. E aqui, João vai trazer não somente uma mensagem para a igreja, mas uma mensagem apologética. Assim escreve o Senhor Jesus, o Filho de Deus, o verdadeiro Filho de Deus. Este é o genuíno Filho de Deus, não tem Apolo, não tem nenhum outro semideus, não tem nenhum outro Deus que possa ser considerado Filho de Deus, porque não há outro Deus, muito menos outro Filho de Deus, a não ser Jesus Cristo. Então João começa a mensagem a Tiatira já colocando uma defesa àquilo que estava já entrando em Tiatira, e muitos na história da igreja vai dizer a mesma coisa. Tiatira admirava muito ao grande Deus Apolo. João vem dizer, não, a igreja do Senhor não pode admirar outro Deus que não seja o próprio Cristo, aquele que está sentado à destra de Deus. Isso é muito interessante e me chama muita atenção, a preocupação que João tinha, e Cristo também, em firmar o seu conhecimento e a sua soberania no meio de uma cidade politeísta. Isso acontece desde o Antigo Testamento e não iria ser diferente aqui também nas 7 igrejas da Ásia. Uma outra coisa que o verso 18 também vai dizer: aqueles que têm olhos que parecem chamas de fogo e os pés semelhante ao bronze. As pessoas, quando veem essa imagem, imaginam tudo isso, já pensam naquele Deus assustador, naquele Cristo terrível. E eu vou falar uma coisa para vocês. Conhecemos muito Jesus do amor, mas aqui está sim apresentando um Deus terrível. Um Deus que traz juízo. E é justamente isso que simboliza os seus olhos como fogo. Olhos como fogo simboliza olhos que penetram, que podem conhecer o mais profundo da alma e trazer juízo também a quem não está seguindo os seus desígnios. Então aqui Jesus também se apresenta como um Deus severo. O interessante é que no livro de Apocalipse mostra uma imagem de Jesus como um cordeiro, mas um cordeiro lá na frente vai dizer o cordeiro terrível. Vocês conseguem imaginar um cordeirinho terrível? Eu não consigo. Mas Apocalipse traz essa imagem que parece uma mistura agridoce do Evangelho de Deus. Um Cristo que morreu, que padeceu, mas agora esse Cristo está vindo julgar as nações com cetro de ferro, como diz a sua palavra. Mas é muito mais fácil a gente associar quando é um leão. A gente espera o leão da tribo de Judá. Mas um cordeiro
um cordeiro terrível, um cordeiro que nos traz aquele temor, é muito difícil imaginar. Mas Apocalipse trabalha com essa imagem e eu acho isso muito interessante. Então, no verso 18 vai dizer que ele tem olhos como chama de fogo para trazer juízo. E quando ele fala sobre os pés como o bronze polido, ele usa uma linguagem didática para falar com o povo de Tiatira, que trabalhava com ferro, com metal, e entendiam muito bem o que significava o bronze polido, algo puro, algo que passou por todo o processo, por todo o dano possível, mas está restaurado, está preparado para cumprir o seu desígnio, a sua função. E ele vai usar essa linguagem aqui logo no versículo 18 do capítulo 2 de Apocalipse. Logo no verso 19, também vai falar uma coisa que ele fala em todas as igrejas. Conheço tua conduta. Em outras linguagens, conheço as tuas obras. Jesus sempre vai se mostrar como um mestre, como um senhor íntimo da igreja. Um senhor que conhece a igreja. Não importa o que os outros estão vendo. Muito pelo contrário. Se você for ver em algumas igrejas aqui, Jesus fala, conheço as tuas obras, vejo que és rico, mas na verdade és pobre. E para a igreja que é mais pobre, ele fala, vejo que não tem muitos bens, mas te vejo com grande riqueza. Então Jesus está mostrando que é Ele que conhece a igreja. É Ele que vai dizer o que a igreja precisa, o que a igreja é, quais são as qualidades, quais são as virtudes, quais são os defeitos, aonde que a igreja precisa mudar. E no verso 19 ele vai dizer, conheço tua conduta. Não adianta você tentar fazer conferências, pintar a igreja de preto, colocar luzes na igreja, chamar a atenção dos jovens, embelezar toda a sua igreja. Não adianta, porque quem conhece as suas obras sou eu. É Cristo que conhece as obras da igreja. É Ele quem vai dizer quem realmente está seguindo as suas promessas, os seus desígnios, ou quem está se afastando dela. Geralmente o que a gente vê nas 7 cartas, o que parece é que o povo vê essas igrejas de um jeito e Jesus sempre vê de outro. As igrejas que são mais admiradas entre essas 7 são as menos admiradas e as mais criticadas por Jesus. Isso é algo bem claro nas mensagens para as 7 igrejas. Então no verso 19 também vai dizer, conheço tua conduta, o amor, a fé, a dedicação, a perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que a primeira. Então vamos entender uma coisa aqui. Primeiro, existem alguns estudiosos que vão dizer, como o próprio Stanley Michael Horton, que vai dizer que esse amor que está sendo declarado aqui é um amor falso, ou um amor superficial. Ele vai dizer que aqui está falando do Eros. Mas, etimologicamente falando, o pastor está aqui que não deixa mentir, quando você vai no grego, o termo que é usado para esse amor é ágape. Não é eros, não é outro tipo de amor, é ágape. Então esse amor que está sendo falado aqui por Jesus, referente à igreja de Tiatira, é o amor que realmente importa, é um amor genuíno. Vai falar da fé, que é um dos fundamentos da igreja, mais importantes da igreja, a fé. E a igreja de Tiatira tinha o amor e tinha a fé. A igreja de Tiatira também se dedicava muito em seus trabalhos. Muito. Em outras linguagens, vai estar falando o termo diaconia, que quer dizer serviço. E o que é interessante é que todos esses termos não são usados de maneira pejorativa. Outros autores também vão dizer que esses termos foram usados como ironia por Jesus. Eu acho isso um absurdo. Dizer que esses termos foram usados como ironia, de maneira nenhuma, muito pelo contrário. Essa igreja, ela possuía muitas virtudes, como hoje em dia existem muitas igrejas que possuem essas virtudes aqui. Só que, na verdade, têm deixado entrar falsos ensinos em suas igrejas.
Por isso, nenhuma igreja está livre de acontecer isso. Nenhuma igreja está livre de deixar penetrar em si esses falsos ensinos, essas falsas doutrinas. Por isso, é sempre importante falar do evangelho central, que é aquilo que deixa a igreja protegida dos falsos ensinos, dos falsos evangelhos que estão sendo pregados por aí afora. E é fato que essa igreja de Tiatira era uma igreja boa, era uma igreja separada, era uma igreja virtuosa, uma igreja que tinha amor, que tinha fé, que se dedicava ao serviço, que era perseverante nas suas obras, ou seja, além de praticar as obras do evangelho, ela perseverava nessas obras. Ela não era, como eu posso dizer, uma igreja inconstante, que em um determinado tempo começava a fazer e do nada para. Não! Esse termo perseverança aqui vai dar um teor de continuidade, uma igreja que sempre continuava, que sempre evoluía nas suas obras. E esses elogios são muito numerosos. O que faltava em Éfeso sobrava aqui. O que faltava em Pérgamo sobrava aqui. Vai dizer também que essas obras, que além de ser perseverantes e contínuas, elas são mais numerosas. A cada dia que passa, a igreja de Tiatira tem crescido no seu serviço, crescido nas suas obras. Ela tem se tornado cada vez mais influente, cada vez mais bem vista pelo Senhor. Só que aí vem a advertência. E essa advertência é um tanto severa. Mas eu vou falar para vocês. Se essa advertência for falada em qualquer igreja, alguns vão falar assim: olha, esse pastor pode ser até preso, hein? E está falando aí que a gente não tem que tolerar. A gente não pode ser quadrado, a gente tem que tolerar. Se tiver um casal aqui, um cara traindo a esposa, tem que tolerar, tem que respeitar. Não tem que ficar falando no púlpito. Se tiver um casal de homossexual, não pode falar, tem que tolerar. E o que está sendo falado aqui é o contrário. Quando você tolera, e eu acho muito interessante que aqui não está dizendo que a igreja de Tiatira praticava esses falsos ensinos. Não está dizendo que ela fazia as mesmas coisas que essa mulher chamada Jezabel fazia. Mas está dizendo que eles toleram. Entendam, tolerar não é praticar. Todavia, para Jesus, aquele que tolera o pecado, aquele que tolera os falsos ensinos, é cúmplice desses falsos ensinos. Se torna cúmplice, se torna aquele que também pratica. Porque a partir do momento que nós não denunciamos e que deixamos entrar falsas doutrinas na igreja, estamos sendo cúmplices dessas falsas doutrinas. E aqui logo no verso 20 vai dizer: reprovo-te, contudo, pois deixas em paz Jezabel, ou seja, toleras essa mulher que se chama Jezabel. Alguns aqui vão dizer que Jezabel realmente era o nome dela. Todavia, eu creio que ela não tinha uma mulher chamada Jezabel. Eu creio que aqui é uma menção que remete a Jezabel, mulher de Acabe, né, que era uma mulher que se autoproclamava profetisa, mas era uma mulher totalmente demoníaca, satânica, e eu creio que aqui possa ser uma menção, tá? E essa mulher que se afirma profetiza, ensina e seduz meus servos a se prostituírem, comendo das carnes sacrificadas aos ídolos. Talvez, na Bíblia de vocês, vai estar falando o termo imoralidade sexual ao invés de prostituição. Mas eu queria deixar uma coisa bem clara. Eu creio que essa interpretação de prostituição, geralmente quando o Apocalipse fala de prostituição, fala de idolatria. Porque a igreja está traindo o seu noivo, adorando outros deuses. Então, a ideia de prostituição na linguagem apocalíptica e até mesmo na linguagem profética no Antigo Testamento denota idolatria. Então, nesse sentido, eu creio que essa prostituição não seja imoralidade sexual no sentido físico, mas sim no sentido religioso. Comendo das carnes sacrificadas aos ídolos. Ou seja,
Deixas em paz Jezabel, tolera essa mulher. Sabe que ela pratica o falso ensino, sabe que ela pratica idolatria, achando que pode profetizar. Lembrando que naquela época haviam menções de mulheres profetisas dentro da igreja, tá? Não é errado aqui, não está falando que é errado mulher profetizar na igreja. Aqui, no Novo Testamento, lá em Corinto, por exemplo, vai mencionar mulheres que profetizavam na igreja. No entanto, essa mulher se autoproclama profetisa. Provavelmente é uma mulher pagã, mas que se diz uma ensinadora da igreja atual. E, infelizmente, a igreja tem aceitado isso. Tem aceitado ela como uma verdadeira profetisa, mesmo sabendo dos seus erros doutrinários. E Jesus vem aqui exortá-los quanto a isso. No verso 21, Jesus diz: dê-lhe um prazo para que se converta. Ela, porém, não quer converter da sua prostituição. Vejam, antes de Jesus trazer juízo sobre a profetisa, a falsa profetisa, ele traz primeiro misericórdia. Ele oferece graça, ele oferece favor, ele oferece oportunidade de arrependimento. E assim também acontece com a igreja. Jesus, sempre antes de oferecer um juízo grave, ele oferece arrependimento. Foi assim com Adão, por exemplo. Deus não chegou trazendo condenação para Adão do nada. Ele perguntou: por que fizeste isso? Por que ouviste sua mulher? Por quê? Ele sempre perguntando por quê, dando oportunidade de Adão se arrepender. E mesmo quando Deus trouxe algum tipo de punição para Adão e para Eva, ele também trouxe graça. Ele falou: olha, da mulher virá um descendente, e esse ferirá a cabeça da serpente, e ela lhe ferirá o calcanhar. Ou seja, mesmo trazendo juízo, Deus sempre exerce sua misericórdia. E não foi diferente aqui em Apocalipse capítulo 2, aonde ele vai falar justamente isso. Deu a oportunidade para essa profetisa se arrepender. Deus ofereceu graça. Ele não trouxe juízo imediatamente. Ainda que pudesse. Nós não merecemos nenhum tipo de favor. Muito menos essa profetisa que merecia algum tipo de favor. Mesmo assim, Jesus ofereceu esse favor. No verso 22, ele já traz o juízo. Eis que lançarei num leito, e os que com ela cometeram adultério ou prostituição, numa grande tribulação, a menos que se convertam da sua má conduta. Farei também com que seus filhos morram, para que todas as igrejas saibam que sou eu quem sondam os corações e a mente, e a cada um de vós retribuirei segundo a vossa conduta. Veja, uma das coisas mais difíceis de se falar quando a gente prega ou quando a gente ensina a palavra de Deus é justamente sobre esses atributos raivosos de Cristo que às vezes aparecem no texto, né? Falando que vai matar, que vai fazer, que vai condenar, que vai matar o filho dos outros. Então a gente, quando escuta essas frases assim, a gente toma meio que um susto, né? Ô Jesus, vai mais devagar aí. O cordeiro tá pistola da vida, fica calmo. Mas Jesus, em Apocalipse, ele é muito particular isso em Apocalipse, que ele demonstra todos os atributos que Jesus tem. Dificilmente vamos ver isso nos evangelhos. Pode ter, mas de maneira muito implícita. Já em Apocalipse, vemos de maneira explícita todos os atributos de Deus, tanto de justiça quanto de misericórdia. Quando lemos atributos de misericórdia, a gente não se questiona. Vocês já se questionaram por que Jesus oferece arrependimento? Por que ele nos ama? Às vezes você aceita melhor, mas a gente sempre se pergunta por que ele mata alguém. Por que ele fala que vai punir alguém? É simples, porque ele é Deus. É bem simples, ele tem poder para isso.
E Ele é Deus justamente porque Ele pode fazer isso. Ele é o dono da minha vida. Se Ele quiser me levar agora, Ele vai levar. Meu sogro está passando por isso. É Deus que quer? Sei, se for. Se o objetivo de Deus for fazer ele sofrer até... Amém. É a vontade de Deus. Vamos sofrer? Vamos. Mas Deus ainda está no controle. E Ele pode fazer o que bem quiser. Só que às vezes nós somos seres finitos, não entendemos esses atributos. Por que a gente questiona quando vê Jesus falando que vai trazer algum tipo de condenação para alguém? Não éramos para nos questionar quando vimos isso. Não éramos. A pergunta que devemos fazer é: por que Jesus permitiu que nós acordássemos hoje? Porque Ele deveria ter nos matado de madrugada. É isso que Jesus deveria ter feito, mas não fez. Porque Ele ofereceu graça. Aqui no verso 24: quanto a vós, porém, os outros de Tiatira, que não seguem esta doutrina, os que não conhecem as profundezas de Satanás, eu creio que aqui, nesse momento, Jesus está se referindo de maneira irônica a esses ensinos satânicos, né? Está até entre aspas aqui, eu creio que seja uma ironia, as profundezas dos ensinos de Satanás, como dizem: declaro que não vos imponho outro peso. O que tendes, todavia, segurai-o firmemente até que eu venha. Ou seja, sede fiel até a minha vinda. Sede fiel até a minha volta. Mantenha-se firme. Mantenha na sã doutrina. Firme seus pés no evangelho genuíno, o único evangelho verdadeiro. Não há outro evangelho além desse, a qual eu vos digo. Mantenha-se firme nesse evangelho. Ao vencedor, ao que observar a minha conduta até o fim, conceder-lhe-ei autoridade sobre as nações. Lembrando que ele diz logo em seguinte: olha, com cetro de ferro as apacentará, como se quebram os vasos de argila, conforme também eu recebi de meu Pai. Veja, essa autoridade que vamos ter sobre as nações não é a autoridade que vemos aí. Não é. O contraponto aqui é fato. Jesus está falando: olha, a autoridade que vos dou é a autoridade que eu recebi de meu Pai. Não é a autoridade do reino desse mundo. Não é a autoridade romana. A autoridade que vos dou, ela pressupõe que você sofra. Um dos principais símbolos do cristianismo é o martírio. Poucos veem isso como autoridade. Para mim, as maiores autoridades do cristianismo foram mortos pelo evangelho. Diferentemente da mente romana, que cria que para ter autoridade, você deveria ser um vencedor, um sobrevivente. Aquele que vence as guerras, um gladiador. Isso é autoridade para eles, o imperador, aquele que está à frente. Aqui Cristo fala o contrário: vos dou a minha autoridade. Não tem a ver com o poder desse mundo. Jesus deixa bem claro. E por final, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Uma coisa interessante. Alguns preteristas vão dizer que tudo que está aqui era só para aquela galera. Só para as 7 igrejas, só para aquele público lá. Essa frase de João, o que o Espírito diz às igrejas, não pode ser fixado em um tempo. Quem tem ouvidos, ouça, ou seja, todos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz para a igreja. Isso aqui é um mandato universal da palavra de Deus. Isso que vos digo nesse livro, todos precisam ouvir. Estou enviando para as 7 igrejas, mas quem tem ouvidos, ouça o que vos escrevo. Então temos que entender que essa mensagem de Apocalipse, como diz Billy Graham, a palavra de Deus é mais atual do que o jornal de amanhã. Então que possamos ver a palavra de Deus dessa forma e entender que nem sempre a tolerância é algo viável. Nem sempre. Devemos
saber diferenciar equívoco teológico de heresia, de falsos ensinos. Posso discordar do meu irmão? Claro, sem dúvida. Sem dúvida eu posso. Mas eu tenho que saber a diferença de falso ensino para um erro teológico. Existe uma diferença muito grande, bem grande. Meu irmão Gustavo é sensacionista. Eu não sou. Mas eu amo meu irmão e vejo ele como meu irmão na fé. Mas eu não creria dessa forma se ele não cresce em Jesus como Messias. Eu não posso tolerar qualquer ensino. Eu não posso tolerar qualquer coisa. Eu vejo muita gente falando, não, mas eu vou naquela igreja ali porque é evangélica, não tem problema. Só porque é evangélica, aí você vai entrar? É assim que funciona? Tem o nome de evangélica, então é evangélica. Não é assim. Então, cuidado com essas falsas igrejas que têm cara de amor, que transmite uma boa recepção, afeto na hora de você entrar, mas quando a palavra sai do púlpito, mata o verdadeiro evangelho. Tira Jesus do centro da pregação. Muito cuidado com esses falsos profetas que vemos em qualquer esquina por aí. Então, eu queria trazer algumas aplicações bem breves para vocês. Já deu a hora. Primeira aplicação que eu queria falar com vocês é que Jesus conhece a sua igreja. Não importa o que a sociedade fale sobre a Igreja Presbiteriana Filadélfia. Jesus conhece a Igreja Presbiteriana Filadélfia. É Ele quem vai dar o parecer final. É Ele que vai dizer quem é a Igreja Presbiteriana Filadélfia. Segunda coisa, a tolerância nem sempre é uma boa ideia. Conheça a palavra de Deus. Lá em Hebreus vai dizer que é a palavra de Deus, que é a Escritura, que tem poder para discernir os pensamentos da mente e do coração. Você não vai conseguir discernir o que é uma boa doutrina e o que é uma má doutrina se você não estuda a palavra de Deus. E terceira coisa, saiba que apesar das nossas falsas ideologias, dos nossos defeitos e até das nossas virtudes, antes de Jesus trazer qualquer tipo de juízo para vocês e para mim, Ele vai oferecer misericórdia. Ele vai oferecer aquilo que Ele já ofereceu. A cruz, a graça. Ele já ofereceu essa misericórdia. Lembre-se sempre disso. Toda vez que você se auto-reconhecer como pecador, lembre-se que não é sua carne que entende isso, mas é o Espírito Santo que mostra a sua verdadeira face. Então saiba que Deus já te perdoou e precisamos seguir esse Jesus que ofereceu sua própria vida por nós. É isso que eu queria falar com vocês essa noite. Espero não ter sido tão exaustivo assim. E vamos nos deleitar então na Santa Ceia do Senhor, que é o melhor alimento. Eu sempre fico ansioso para chegar à Santa Ceia, né? E acho engraçado Paulo falar, quem tem fome vai para casa. Não vai para a igreja comer Santa Ceia, vai para casa. Mas vamos nos deleitar na Santa Ceia do Senhor e que Deus abençoe a cada um essa noite. Tá bom? Muito obrigado. Deus abençoe. Irmãos, queria convidar os presbíteros para estarem tomando assento aqui conosco. Convidar também o diácono Nivaldo. Oi? Chamar também o diácono Nivaldo para estar nos ajudando aqui. O presbítero Oswaldo vai ficar aqui só nos assessorando hoje. Então vamos estar nesse momento, irmãos, participando da ceia do Senhor.
Como diz a palavra de Deus e como nós ensinamos, é a ceia do Senhor, né? Não, essa ceia ela não tem uma ideologia denominacional. Não é a ceia presbiteriana, não é a ceia congregacional, batista ou pentecostal. É a ceia do Senhor. Por isso, quando nós participamos da ceia do Senhor, nós convidamos os nossos irmãos que são de outra denominação a participar conosco. Porque é a ceia do Senhor, né? É para a igreja de Jesus, não importando o rótulo, participando, se encontra conosco na porta. Porque é a ceia do Senhor. Convidamos a você que é para a igreja de Jesus, não é o rótulo, participando, se encontra conosco na porta. É o caso, porque é a ceia do Senhor. Convidamos a você que é para a igreja de Jesus, não é o rótulo, participando, se encontra na porta. Porque é a ceia do Senhor. Convidamos a você que é para a igreja de Jesus, não é o rótulo, participando, se encontra na porta. Porque é a ceia do Senhor. Convidamos a você que é para a igreja de Jesus, não é o rótulo, participando, se encontra na porta. Porque é a ceia do Senhor. Convidamos a você que é para a igreja de Jesus, não é o rótulo, participando, se encontra na porta. Porque é a ceia do Senhor. Convidamos a você que é para a igreja de Jesus, não é o rótulo, participando, se encontra na porta. Porque é a ceia do Senhor. Convidamos a você que é para a igreja de Jesus, não é o rótulo, participando, se encontra na porta. Porque é a ceia do Senhor. Convidamos a você que é para a igreja de Jesus, não é o rótulo, participando, se encontra na porta. Porque é a ceia do Senhor. Convidamos a você que é para a igreja de Jesus, não é o rótulo, participando, se encontra na porta. Porque é a ceia do Senhor. Convidamos a você que é para a igreja de Jesus, não é o rótulo, participando, se encontra na porta. Porque é a ceia do Senhor. Convidamos a você que é para a igreja de Jesus, não é o rótulo, participando, se encontra na porta. Porque é a ceia do Senhor. Convidamos a você que é para a igreja de Jesus, não é o rótulo, participando, se encontra na porta. Porque é a ceia do Senhor. Convidamos a você que é para a igreja de Jesus, não é o rótulo, participando, se encontra na porta. Porque é a ceia do Senhor. Convidamos a você que é para a igreja de Jesus, não é o rótulo, participando, se encontra na porta. Porque é a ceia do Senhor. Convidamos a você que é para a igreja de Jesus, não é o rótulo, participando, se encontra na porta. Porque é a ceia do Senhor. Convidamos a você que é para a igreja de Jesus, não é o rótulo, participando, se encontra na porta. Porque é a ceia do Senhor. Convidamos a você que é para a igreja de Jesus, não é o rótulo, participando, se encontra na porta. Porque é a ceia do Senhor. Convidamos a você que é para a igreja de Jesus, não é o rótulo, participando, se encontra na porta. Porque é a ceia do Senhor. Convidamos a você que é para a igreja de Jesus, não é o rótulo, participando, se encontra na porta. Porque é a ceia do Senhor. Convidamos a você que é para a igreja de Jesus, não é o rótulo, participando, se encontra na porta. Porque é a ceia do Senhor. Convidamos a você que é para a igreja de Jesus, não é o rótulo, participando, se encontra na porta. Porque é a ceia do Senhor. Convidamos a você que é para a igreja de Jesus, não é o rótulo, participando, se encontra na porta. Porque é a ceia do Senhor. Convidamos a você que é para a igreja de Jesus, não é o rótulo, participando, se encontra na porta. Porque é a ceia do Senhor. Convidamos a você que é para a igreja de Jesus, não é o rótulo, participando, se encontra na porta. Porque é a ceia do Senhor. Convidamos a você que é para a igreja de Jesus, não é o rótulo, participando, se encontra na porta. Porque é a ceia do Senhor. Convidamos a você que é para a igreja de Jesus, não é o rótulo, participando, se encontra na porta. Porque é a ceia do Senhor. Convidamos a você que é para a igreja de Jesus, não é o rótulo, participando, se encontra na porta. Porque é a ceia do Senhor. Convidamos a você que é para a igreja de Jesus, não é o rótulo, participando, se encontra na porta. Porque é a ceia do Senhor. Convidamos a você que é para a igreja de Jesus, não é o rótulo, participando, se encontra na porta. Porque é a ceia do Senhor. Convidamos a você que é para a igreja de Jesus, não é o rótulo, participando, se encontra na porta. Porque é a ceia do Senhor. Convidamos a você que é para a igreja de Jesus, não é o rótulo, participando, se encontra na porta. Porque é a ceia do Senhor. Convidamos a você que é para a igreja de Jesus, não é o rótulo, participando, se encontra na porta. Porque é a ceia do Senhor. Convidamos a você que é para a igreja de Jesus, não é o rótulo, participando, se encontra na porta. Porque é a ceia do Senhor. Convidamos a você que é para a igreja de Jesus, não é o rótulo, participando, se encontra na porta. Porque é a ceia do Senhor. Convidamos a você que é para a igreja de Jesus, não é o rótulo, participando, se encontra na porta. Porque é a ceia do Senhor. Convidamos a você que é para a igreja de Jesus, não é o rótulo, participando, se encontra na porta. Porque é a ceia do Senhor. Convidamos a você que é para a igreja de Jesus, não é o rótulo, participando, se encontra na porta. Porque é a ceia do Senhor. Convidamos a você que é para a igreja de Jesus, não é o rótulo, participando, se encontra na porta. Porque é a ceia do Senhor. Convidamos a você que é para a igreja de Jesus, não é o rótulo, participando, se encontra na porta. Porque é a ceia do Senhor. Convidamos a você que é para a igreja de Jesus, não é o rótulo, participando, se encontra na porta. Porque é a ceia do Senhor. Convidamos a você que é para a igreja de Jesus, não é o rótulo, participando, se encontra na porta. Porque é a ceia do Senhor. Convidamos a você que é para a igreja de Jesus, não é o rótulo, participando, se encontra na porta. Porque é a ceia do Senhor. Convidamos a
Até a
Não